Sabe quando tu pega um mangá e tu começa a ler ele e pensa, isso daqui poderia ter um anime? Bom, então é basicamente este o tema do vídeo de hoje. Nós vamos comentar sobre 5 mangás, eu acho, talvez vocês conhecem, talvez não, enfim, que na minha opinião seriam incrivelmente maravilhosos e teriam uma experiência ainda melhor se fosse adaptado em anime, tá? Então hoje vamos comentar sobre esses mangás. Eu não sei se isso é um questionamento meu, eu acredito que não. Eu acho que muitas pessoas já se pegaram, né, se perguntando, né, se questionando, indagando o porquê de determinadas obras, determinados mangás, né, não terem uma adaptação em anime. E é meio que questionador mesmo, por que será? E claro que existe uma série de fatores aí que podem justificar, podem ou não, mas podem ser usados como justificativa aí. O caso, na verdade, é se aceitaríamos ou não a justificativa, mas existe talvez uma justificativa aí do porquê. Mas o fato é que a gente sempre fica imaginando como é que seria determinadas coisas ali em animação, e é interessante que se você for no YouTube, você encontra algumas animações de determinadas obras ali, só que são animações feitas por fãs. Berserk tem muito disso, então não é uma coisa oficial, não é o próprio estúdio ali responsável pelas outras animações e tudo mais, só que você tem uma certa experiência, você tem um gostinho ali de como seria se tivesse uma adaptação em anime. Então eu quero comentar aqui sobre esses títulos, que são títulos que, na minha opinião, são muito bons. Eu tive ótimas experiências, gostei pra caramba deles e queria ver eles em animação. Aqui tem certos títulos ali que acabam não tendo possibilidade de absolutamente nada, sabe? De ter uma animação ou um mangá de ser publicado no Brasil, a gente descarta a hipótese e tudo mais, mas esses títulos aqui, sei lá, tem alguma, já rolou alguma coisa na internet, as pessoas responsáveis já falaram que isso nunca vai acontecer? Não, nunca aconteceu, então talvez seja uma esperança muito remota, mas ainda assim é uma esperança. Então vamos lá, vamos começar com Boa Noite Pum Pum, tá? Essa ordem aqui não necessariamente diz alguma coisa de, sei lá, importância, por que tá no primeiro, depois no segundo, é simplesmente uma ordem randômica, beleza? E o primeiro que vem aqui é Boa Noite Pum Pum, que é o meu mangá favorito de todos os tempos. Quem me conhece, quem vê os vídeos aqui, sabe disso, do mangaka Inio Asano. E cara, Boa Noite Pum Pum é um mangá que, se tivesse uma animação, seria uma coisa totalmente imersiva. Quem já leu o mangá de Boa Noite Pum Pum sabe o quão denso, né, o quão pesada o mangá, quão pesado o mangá pode ser, né? E talvez esse possa ser uma das justificativas de não ter uma animação, mas aí você vê, tem outros animes aí com um teor parecido, uma pegada ali meio que igual, e que talvez descarta a ideia de porque Pum Pum é muito pesado, então a gente não poderia animar. Talvez não seja isso. Então eu não sei, um tempo atrás eu até já pesquisei por que Boa Noite Pum Pum não tem um anime. Porque eu queria muito ver isso. Claro que seria uma coisa muito dark, seria uma coisa meio, sei lá, naquela penumbra, uma coisa muito tensa demais, só que seria uma coisa interessante. E se o mangá, ele por si só, já consegue trazer toda aquela imersão, toda aquela experiência de te fazer, de fato, né, genuinamente sentir alguma coisa por tudo que está acontecendo na história, que é uma coisa estática, né, são páginas, são folhas. Imagina como seria essa experiência traga para uma coisa mais dinâmica, né, para movimentos, animação e tudo mais. Seria uma coisa simplesmente absurda. Então Boa Noite Pum Pum era um mangá que eu queria muito ver em anime. O segundo mangá é um que eu terminei recentemente entre aspas, mas enfim, que é Vagabond, do Takehiko Inoue. Esse mangá sensacional, maravilhoso. Eu acho que muitas pessoas conhecem, não necessariamente conhecem a história, né, toda, já leram de cabo a rabo, mas já ouviram falar, que é um dos grandes títulos do Takehiko Inoue, né, juntamente com o Slam Dunk, eu acho, ali mais ou menos. Mas enfim, Vagabond é um mangá extremamente imersivo, assim como Boa Noite Pum Pum, e é interessante porque é baseado em fatos reais, né, meio que a biografia do Miyamoto Musashi. Então seria muito legal
ter uma adaptação em anime de Vagabond, que inclusive tá aqui, ó. Seria, claro, um anime muito sanguinário, com muito sangue rolando a todo momento, muito corte de cabeça, de parte do corpo, decapitação e essas coisas todas. Sim, seria um anime que teria bastante disso. Mas, novamente, eu acho que eu descarto a ideia de não receber uma adaptação por conta dessas características, porque existem vários outros animes que trabalham com essa pegada, né? São coisas que eu realmente não entendo, né? Por que não tem um anime de Vagabond? Sei lá, talvez não seja rentável para o estúdio, não sei, talvez não é viável. Deve ter várias justificativas, ou sei lá, talvez ninguém nunca pensou na hipótese de levar para um estúdio, ou quiçá o estúdio mesmo se interessar pela obra. E né, dessa forma não houve nenhuma proposta e assim o projeto na verdade nem chegou a existir um projeto, né, para uma adaptação em anime. Então é isso, né? Mas seria muito legal a gente ver todo o desenvolvimento, porque Vagabond, por mais que tenha tudo isso, essa coisa de sangue voando, de matança generalizada, é um mangá com desenvolvimento de personagem, um desenvolvimento genuíno desde o início ao final, né? A gente entendendo todas as nuances da vida, principalmente a própria vida nos ensinando como lidar com determinadas coisas, né, adaptação. Então é muito interessante personagens que aparecem, nos ensinam uma lição genuína sobre a vida e a gente tem um prisma diferenciado e que nem tudo é simplesmente força e que a força não vai significar tudo. Tem coisas que a fraqueza, na verdade, é a grande força do ser humano. Enfim, é uma história simplesmente maravilhosa que eu também queria ver em animação. E o próximo mangá é Training Century Boy, de Naoki Urasawa. E esse daqui é simplesmente muito emocionante pra mim, tem um significado muito forte. E, obviamente, eu queria ver um anime de Training Century Boys, por que não tem? Pra não dizer que Training Century Boys fica somente no mangá, existia um live action de Training Century Boys. Só que eu queria ver o anime também, o anime seria legal, né? Eu acho que talvez fosse um pouco melhor trabalhado do que o live action. Nem sei como tá o live action, né? Se ficou bom, se ficou ruim, mas em anime talvez pudesse dar vazão a determinadas outras coisas ali que foram interessantes no mangá. E tem, cara, lá, Training Century Boys é uma história que seria perfeito em anime, tá? E eu não sei por que não tem também, mas é aquela coisa. Talvez não tenha uma justificativa, talvez não tenha interesse de nenhum estúdio, mas seria muito legal, porque é uma história que meio que corre ali entre o passado e o presente, não sei se o futuro também, mas fica, né, nesse vai e vem dessas linhas temporais, é muito interessante. E a história de um clube de garotos, né? E também com a passagem do tempo, esse clube já adulto, né? Com essas pessoas adultas ali, algumas amizades que se manteram e tudo mais, outras que acabaram não sendo bastante consolidadas com o passar do tempo, e todos ali, chega um determinado momento em que esse grupo que foi formado na infância, eles precisam se juntar no futuro, né, se juntar ali para poder vencer uma pessoa, né, um vilão em comum chamado Amigo, né, que fazia parte da infância deles. E quem é esse cara a gente não sabe, então a gente fica nesse mistério, porque o Naoki Urasawa, ele é o rei do suspense, né, o mestre do suspense japonês e tudo mais. Então é uma história muito interessante, é uma história que vale a pena, você fica ali querendo saber o que está acontecendo, você fica apreensivo, e isso em anime traria uma experiência totalmente diferente do mangá, né? Do mangá já foi excepcional, maravilhosa, então no anime seria uma coisa simplesmente surreal, né? Então seria interessante ver uma animação de Training Century Boys. O próximo título também é do Naoki Urasawa, que é o Pluto. Pluto já é uma história um pouco mais futurista, inclusive ela teve uma parceria. Pluto foi um mangá desenvolvido juntamente com o Osamu Tezuka, né, que é o deus mangá, né, que é o cara considerado, não sei se é deus mangá ou deus mangaka, eu esqueci, mas é o cara que revolucionou a indústria dos mangás, né, ele que deu
toda essa guinada que é hoje em dia, tudo partiu do Tezuka. E se eu não estou equivocado, Pluto ele foi construído a partir de um arco de Astro Boy, né? Então tem toda essa questão futurista de robô e tudo mais, e a gente tem essa correlação, essa coexistência dos humanos junto com essas máquinas que, vez ou outra, parecem demonstrar sentimento. Então fica naquela linha tênue, né? Até que ponto um robô, né, é um robô de fato, né? Sei lá, ele tem sentimentos, então não é um robô, não é uma inteligência artificial e tudo mais. Então é muito interessante. E Pluto tem essa pegada também como 20th Century Boys do mistério. Então é muito legal a gente acompanhar o Gazet, eu acho, que é o nosso protagonista. Ele é um detetive da Europol ou Interpol, eu acho que é Europol, que está em busca de solucionar um grande crime, um grande mistério, onde os robôs estão sendo aniquilados, obliterados da face da Terra, e as pessoas, né, que são ativistas, né, pessoas que são pró os robôs, também estão sendo assassinados, né, estão sendo eliminados. E ao final de todos esses atentados, de todas essas mortes, é deixada uma marca registrada lá, que é uma cabeça com 2 chifres. E quem é essa pessoa? Por que está fazendo isso? Então é interessante a gente acompanhar isso, e tem toda aquela imersão do mistério do Naoki Urasawa, e imagina só você ver isso em animação. Seria uma coisa muito boa, e novamente eu queria que tivesse, porque eu queria acompanhar, e claro, teria uma experiência, seria, né, uma experiência totalmente diferente, e seria uma coisa maravilhosa. E chegamos aqui no último mangá, no último título dessa lista aqui, que foram 5. Não sei se no início eu falei 5, mas enfim, são 5. E o último título é Gigant, do Hiroya Oku, acho que esse é o nome do cara, que também é o responsável por Guts e Inuyashiki. Sem sombra de dúvidas, é o título mais aleatório daqui, porque Gigant, eu não sei se você chegou a conhecer o mangá, mas é muito louco. Até porque, cara, é o Hiroya Oku, né? E o cara, né? Se você viu Gigant, eu acho que Gigant eu vi... Gigant não, Guts, né? Gigant tô comentando. Guts, eu vi o primeiro episódio ali, mas eu sei que é meio, né? Tem umas coisas ali absurdas, mas enfim, é a pegada do mangaka. E Inuyashiki é aquela história de um senhor de idade, né? Que é um robô. Então é uma coisa muito surreal as histórias do Oku, né? Então Gigant não seria diferente, né? Então nós temos aqui uma atriz pornô que ela tem a habilidade de aumentar e diminuir o seu tamanho. Então pensa numa guria de cabelo rosa, gigante, pelada no meio da rua, lutando contra seres alienígenas, ou contra demônios, ou contra espaçonaves, ou contra pessoas gigantes o tempo todo. E é isso, o mangá basicamente é isso. Claro que tem toda uma construção, você tem que entender, se você quiser entender essa construção, e tem alguns pontos chaves ali, tem algumas lições interessantes, tem conteúdo, de certa forma tem um conteúdo a ser tirado desse mangá. Então imagina tu ver tudo isso em anime, cara, seria maravilhoso, seria uma coisa bizarra, mas seria muito bom. Inclusive, o próprio Hiroya Oku, se eu não estou equivocado, eu li isso uma vez, ele disse que tem interesse, ele queria ver o mangá dele em anime, ele queria ver uma adaptação. Então isso é interessante porque, primeira vez que eu vejo isso, pelo menos, né? Então, dos títulos anteriores, né, que eu havia comentado, eu não cheguei a ver nada disso, também não procurei, mas eu também não procurei o do Hiroya Oku, mas achei, né? Tava lá, estampado pra gente, lá, notícia principal e tudo mais. Eu não cheguei a ver nenhum outro mangaka dizendo ter interesse que o mangá, né, recebesse adaptação em anime. Agora, o Oku não, ele disse, ele externou esse desejo dele de ver o mangá em anime. Então, olha só, a gente talvez, dessa lista aqui que eu passei pra vocês, de mangás que eu queria que tivesse anime, talvez Gigant, talvez seja o mais próximo da gente ver isso sendo concretizado. Olha que maravilhoso! E esse daqui foi o vídeo, né? Eu comentei aqui os 5 mangás que eu queria ver uma adaptação em anime, e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem algum mangá em mente aí que você queria ver em anime. Claro, comentei aqui esses primeiros, esses 5 primeiros aqui. Tem outros, claro que tem outros, mas ia ficar um vídeo muito extenso, então vai ser chato, talvez para você assistir, para mim principalmente para editar. Então eu posso, quem sabe, dependendo da repercussão aqui, fazer um parte 2 de mangás
que deveriam receber a adaptação em anime, beleza? Bom, então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal também e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, ok? E não se esqueça de deixar um comentário aqui porque é muito importante, certo? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!